Olá, sejam bem-vindos ao curso de Tarot do Rider-Waite, ao módulo 1. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Marques, sou tarólogo desde os 16 anos, tenho atualmente 32 e tive o meu primeiro tarot com 8 anos. Era um tarot igual a este, um tarot de Marselha, que neste curso iremos perceber as diferenças entre Marselha e Rider-Waite, obviamente, que agora é peça de museu porque está tão gastado, tão velhinho, que já não é utilizável. Entretanto, eu depreendo que talvez a maioria de vocês me conheça, nem que seja de terem feito consulta comigo, mas aqueles que não conhecem, eu gostava de me introduzir, contar aqui um pouquinho, um trecho muito breve da minha história para saberem de onde é que eu vim, quem é que eu sou e qual é o trabalho que eu tenho conseguido desenvolver. Portanto, como eu vos disse, eu tive o meu primeiro tarot com 8 anos, desde muito cedo, desde criança que eu me recordo como gente, que eu vejo coisas, sinto coisas, portanto para mim isso é normal. E uma prima minha resolveu oferecer-me o meu primeiro tarot. Eu tinha 8 anos, precisamente porque ela achava que eu tinha competências ou capacidades para ler as cartas. Ela era bem mais velha do que eu. E portanto, dos 8 aos 16 anos, eu sempre fui lendo o tarot para amigos, para familiares, para amigos de familiares, amigos de amigos, pessoas mais próximas, mais eventualmente conhecidas. E só aos 16 é que realmente eu fui trabalhar em termos profissionais com o tarot. E portanto, este vídeo da primeira aula é para vos explicar em que consiste este curso, quais são os conteúdos, quais são as habilitações que vos proporcionam, o que é que vocês vão ser capazes de fazer com o módulo 1. Eu quero remeter-vos também para o módulo 2 e o módulo 3 deste mesmo curso, do curso do Rider-Waite. E isto explicarei já as diferenças. E portanto, eu sou também médium sensitivo, sou clarividente, sou praticante de magia cerimonial e de bruxaria tradicional há bastantes anos e, portanto, como vocês podem imaginar, há várias áreas que estão aqui anexadas que me são queridas e próximas há muito tempo e, portanto, eu tenciono fazer cursos que em breve disponibilizarei no sentido de explorarem estas áreas e aprenderem mais sobre isto. Portanto, não nos vamos cingir ao tarot, vamos também ter cursos de outras formas de adivinhação, como por exemplo quiromancia, como a leitura do Petit Lenormand, por exemplo runas, proteção pessoal, proteção da casa, uma série de cursos que eu irei criar porque muita gente está interessada e realmente vou então começar a abrir as portas dos anos de conhecimento acumulado que eu tenho. Portanto, o objetivo deste curso, do módulo 1 especificamente, e portanto eu já explicarei o módulo 2 e o módulo 3, mas o objetivo do módulo 1 é dar-vos já os instrumentos que vocês necessitam para conhecerem o tarot, para usarem o tarot a título pessoal ou para terceiros, portanto para vocês poderem ajudar-se a vocês próprios ou a terceiras pessoas que vocês queiram eventualmente, portanto já vos dá a capacidade de ler, fazer uma consulta inteira para alguém. E vamos passar por várias coisas, nomeadamente, eu estou aqui a olhar para os conteúdos para não me esquecer de vos dizer nada, mas vamos falar sobre a mesa de leitura, sobre o ambiente, sobre a preparação para a consulta, sobre como é que as consultas funcionam em termos de energia, o que é que acontece nos bastidores de uma consulta. Porque para as pessoas que vêm fazer a consulta, elas só veem cartas a sair, mas há muita coisa por trás que eu explicarei, isso até mais no módulo 2, apesar de no módulo 1 já introduzir este tema também. Vou ensinar a consagração do baralho, métodos de baralhar, vamos tratar sobre a questão de utilizar cartas invertidas ou não, que já em breve vou falar-vos disso também. Vamos falar sobre os caminhos do tarot, sobre as cartas de nascimento que nós temos associadas ao momento do nosso nascimento cá na Terra. Vamos falar de como nos conectarmos ao divino, como encontrarmos os nossos guias espirituais também. Vamos falar sobre a jornada do louco e a questão da história e das origens do tarot também, porque não? Mas sobre este assunto eu tenho aqui algumas coisas que eu gostava de vos dizer, porque a história do tarot em si não é uma história que esteja teoricamente estabelecida. Portanto, não existem certezas ou evidências suficientes para dizer que a história do tarot foi aquela. Portanto, há várias versões, há várias formas de se ver a história do tarot e, na verdade, a origem do tarot permanece ainda hoje um mistério. Apesar de existirem várias evidências que apontam para um caminho ou para o outro, não se conhece efetivamente qual é a origem, de onde é que o tarot veio, de onde é que ele apareceu.
E portanto, eu não sei se será um tema que vos seja muito pertinente ou não, a questão da história do tarot, das origens dele, mas eu gostava de vos dizer que se vocês se quiserem essa aula, se quiserem ter essa aula, é só dizerem-me e eu faço uma aula inteira só sobre isso e disponibilizo, o custo zero, não tem problema absolutamente nenhum. Mas não é tanto no sentido da história e da origem dele que este curso está, não é tanto para aí que está orientado, ok? No módulo 2 já avançaremos com um estudo muito mais aprofundado das cartas, já iremos falar de métodos muito mais aprofundados de trabalho, já iremos falar de coisas um bocadinho mais à frente, que depois também disponibilizarei a informação escrita, não tardará muito. Mas entretanto também poderemos já ir falando aqui das diferenças, e vocês estão a ver aqui vários baralhos, são todos tarot, mas podemos ir já começando com as diferenças entre tarôs e outros oráculos e as diferenças entre tudo aquilo que é tarô, que também tem diferenças entre si, curiosamente. E portanto, vocês são num curso tarô do Rider-Waite, mas existe tarô de Marselha e existem outros. O que é que eu posso acrescentar-vos mais agora? Vou falar também na questão da formulação das questões, como é que se formulam as questões. Muita gente falha ou erra nessa questão, eu tenho visto muito a acontecer isso. A forma como se questiona o baralho numa consulta, muitas das vezes não é a forma mais apropriada, não é a forma mais indicada para o fazer. E portanto tudo isso trataremos aqui no módulo 1, sendo que o módulo 2 é um módulo 1 muito mais aprofundado, com o estudo aprofundado do arcano menor e do arcano maior, sendo que o módulo 1 incide muito mais sobre o arcano maior, que são 22 cartas. E portanto, já querendo dizer-vos, eu sou colecionador de tarôs, portanto, como vocês podem ver, tenho aqui vários baralhos, mas eu posso mostrar-vos ainda mais. Dentro desta caixinha tem bastantes tarôs, tenho mais caixas como esta, e portanto, consoante o dia, eu venho aqui, pego num e utilizo. É aquilo que me apetece, ou que eu sinto que devo utilizar quando vou trabalhar, e no fundo trabalho diariamente, porque todos os dias tenho consultas para dar. Então, vamos já dar aqui uma breve introdução à questão da história do tarot e das diferenças entre o tarot do Rider-Waite, que foi aquele que vocês escolheram para fazer este curso, e o tarot de Marselha, porque eu acho que é muito importante. Então, o tarot é composto de 78 cartas, sendo que 22 cartas são chamadas o arcano maior. 56 cartas são chamadas arcano menor. E este curso, o módulo 1, vai incidir sobretudo nos 22 arcanos maiores, ok? Mas não de Marselha, mas do Rider-Waite. Então, e quais são as diferenças entre Marselha e Rider-Waite? Vamos começar já por aqui. Marselha é um dos baralhos de tarot mais antigos, portanto, a priori, poderá mesmo ser um dos mais antigos, um dos mais arcaicos, cuja simbologia é mais profunda, a simbologia é mais obscura e não é tantas vezes imediata aos sentidos. Então, Rider-Waite é precisamente uma espécie de versão atualizada de Marselha. Digamos que há aqui várias alterações que foram feitas em Rider-Waite que Marselha realmente não tem na sua origem. Ele funciona de forma ligeiramente diferente e mesmo alguns significados de algumas cartas são ligeiramente diferentes. Então, uma das grandes diferenças aqui é, por exemplo, o arcano menor. O arcano menor de Marselha, vocês conseguem ver que ele tem só 3 cálices. Portanto, ele tem este significado, 3 cálices. Ok, é o 3 de copas, 3 cálices. O que é que isto quer dizer? É muito mais fácil olharmos para o 3 de copas de Rider-Waite e perceber que a imagem é de celebração. Portanto, o significado em Rider-Waite é muito mais claro do que em Marselha. Porque reparem, olhar para 3 cálices pode não remeter-vos para nada, e olhar para 3 pessoas a celebrar com 3 cálices é muito mais fácil perceber que é uma celebração, que há motivos para celebrar. Poderão ser festas, poderão ser celebrações de algum tipo, e portanto o tarot de Rider-Waite é cênico, ao passo que o tarot de Marselha é mais em inglês pips. É chamado é mais simbólico, é mais semelhante a um baralho de jogar cartas tradicional como nós conhecemos. Isto falando do arcano menor.
No arcano maior existem também bastantes diferenças, nomeadamente, por exemplo, a carta do Papa. A carta do Papa em Marselha é uma carta Le Pape. O Papa é aquilo que ele é, aquilo que ele representa, mas em Rider-Waite tirou-se a conotação mais, digamos, se calhar religiosa e chamou-se Hierofante ao Papa. Outras alterações que também sofreu o Tarot de Marselha com a chegada do Rider-Waite foi a Carta da Justiça e a Carta da Força. A Carta da Justiça número 8 e a Carta da Força número 11, há aqui umas trocas, um passa para o número da outra, porque é uma versão, digamos, atualizada de Marselha. Quem é que fez este tarot? Portanto, foi na Inglaterra, o britânico Arthur Edward Waite, daí que ele leva o nome de Waite, Rider-Waite, porque ele é a pessoa que o criou. Foi em 1910 que ele foi criado, portanto vocês conseguem ver que ele tem pouco mais de 100 anos, ao passo que Marselha já existe há muito mais tempo. Portanto é uma versão mais atualizada, mais moderna, como eu estava a dizer, e Arthur Waite foi um membro da Golden Dawn, da Ordem da Golden Dawn, em Inglaterra, e ele convidou uma artista, Pamela Colman Smith, por isso é que muitas vezes se chama Waite Smith, a este baralho, porque é a junção de Arthur Waite com a Pamela Colman Smith. E eles redesenharam, portanto, o tarot de Marselha, ele foi redesenhado no sentido de ser muito mais fácil à apreensão, de ser muito mais fácil à compreensão, porque se olha para um 3 de copas e percebe-se muito mais facilmente do que olhar para 3 cálices. Portanto, digamos que Marselha exige mais memorização e o Rider-Waite exige mais compreensão cênica, porque é cênico, compreensão observável das imagens em si. Depois, portanto, até podemos dizer já, eventualmente, poderá não ser tão ambicioso dizer isto, no mundo ocidental, Rider-Waite atualmente é muito mais utilizado do que Marselha. Geralmente, e vocês vão de reparar nisso, quando um tarólogo utiliza Marselha, geralmente ele não usa os pips, as cartas do arcano menor, e ele utiliza muito mais as 22 cartas do arcano maior, precisamente porque é muito mais fácil olhar para aqui e perceber do que olhar para estes elementos de sete paus e tirar alguma informação daqui. Nesse sentido, Rider-Waite, que é, portanto, a primeira reciclagem que Arthur Edward Waite, em 1910, fez nos seus estudos, como um caminho iniciático no tarot. Depois começou a falar-se, inclusive, da jornada do louco, que é um dos temas que eu irei abordar no curso convosco também, sendo que o louco é a primeira carta, e é a carta 0, portanto é a carta que não tem princípio nem fim, mas isso falaremos depois. Criaram-se então vários tarôs assentes na abordagem de Rider-Waite, do Waite Smith. Por exemplo, tem aqui alguns exemplares. O tarot de Morgan Greer, que é um tarot baseado no tarot de Rider-Waite, portanto as ilustrações diferem, mas não são tão diferentes assim, consegue-se encontrar algumas semelhanças. Por exemplo, o tarot de Old Path é também baseado no sistema, porque são dois sistemas diferentes, Marselha e Rider-Waite. É baseado também no sistema do Rider-Waite, muito claro até também, apesar de estar mais incidido à luz do paganismo em si. Depois temos, por exemplo, o tarot do Wild Unknown, que é trabalhado com animais selvagens, portanto a energia... Ele é assente em Rider-Waite, mas tem aqui energias muito mais relacionadas com o selvagem, com a natureza, mas não deixa de ser um sistema baseado em Rider-Waite. E depois temos, por exemplo, mais este tarot, que é o tarot que tem frente e tem verso, baseado em Rider-Waite também, mas criaram aqui uma forma de, ok, e pensaram, e se estas cartas que nós vemos aqui, se estivessem a ser vistas do outro lado, por dentro, e imaginaram a ilustração de costas, o que é que seria de costas? Por exemplo, temos aqui a Rainha de Copas de costas, o que é que seria? Então criaram este baralho que é interessantíssimo, e entre muitos que eu tenho aqui, como já vos mostrei. Portanto, para todos os efeitos, estes tarots são baseados num sistema de Rider-Waite, assim como, por exemplo, este tarot que eu esqueci-me de vos mostrar há pouco, é o tarot do Wildwood Tarot,
É baseado também em Marselha, mas é muito mais à luz do paganismo, da natureza, da Wicca, se quiserem, ou druídico, é mais nesse sentido. Ao passo que Marselha realmente tem origens mais cristãs, sendo que ele aparece pouco depois da Idade Medieval e, portanto, faz todo sentido termos figuras mais cristãs para explicar as cartas e para traduzi-las. E, portanto, estava eu dizendo-vos que o tarot tem arcano menor e arcano maior. Não existe grande diferença entre o arcano menor e um baralho de jogar cartas normais, a não ser que as figuras da corte apresentam uma figura extra que o baralho de jogar cartas normal não tem, que é a carta do cavaleiro. Portanto, nós temos o valete, nós temos a dama e o rei nas cartas de jogar. No tarot nós temos o valete, o pajem, temos o cavaleiro, temos a rainha e o rei. Okay? Alguns baralhos chamam outros nomes, mas a ideia é esta. Por exemplo, este baralho chama ao valete a filha, ao cavaleiro o filho, mas são os mesmos princípios em termos de cartas e também não nos quero confundir. Mas em Rider-Waite, e sendo que isto é a primeira aula, é uma aula muito introdutória, com caráter muito introdutório mesmo, eu não quero aprofundar nada propriamente, é mais para vos colocar já com aquela a noção do que é o que e vamos lá separar os nomes das coisas. Por exemplo, já ouvi chamarem tarot cigano a outras coisas, ou tarot, e aquilo não é tarot, porque não tem 78 cartas e não é dividido no arcano maior e no arcano menor. E, portanto, esta é uma questão de semântica, é uma questão de denominação das coisas, mas é incorreto chamar a um sistema de cartas que não tem 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, paus, copas, ouros e espadas, é a composição do tarot. Se não tiver isto, não é tarot. Pode ser outra coisa qualquer, pode ser um oráculo qualquer, mas não é tarot. Não existe isso, ok? Tarot é tarot, Lenormand é Lenormand, ou baralho cigano, como é chamado no Brasil, e por aí vai. Portanto, recapitulando, o tarot tem a carta do louco, tem a carta do mago, até à carta do mundo. 22 cartas, arcano maior. E depois tem 4 naipes, no arcano menor, ele é dividido em 4 naipes, que será os paus, as copas, os ouros e as espadas. Exatamente equivalente ao baralho de jogar cartas tradicional que nós conhecemos. Acrescenta-se a figura, portanto, do cavaleiro que nós não possuímos no baralho de jogar tradicional. Para todos os efeitos, o tarot é, curiosamente, muito misterioso, porque não se sabe bem se o tarot apresenta, portanto, se a origem dele é o baralho de jogar ou se o baralho de jogar é originado a partir do tarot, ok? E, portanto, esse assunto é muito mais referente a Marselha, porque é um baralho muito mais antigo, muito mais obscuro até em termos de significados, sendo que o Rider-Waite é um baralho muito mais moderno, muito mais atualizado, digamos assim. Apesar de tudo, Marselha continua sendo bastante válido nos dias de hoje, mas Rider-Waite é um baralho bastante mais claro, mais específico, mais conciso. Dizia-vos eu há pouco que a maior parte das pessoas está a utilizar apenas o arcano maior, pode-se utilizar com o arcano maior somente, portanto as 22 cartas de arcano menor. Eu gosto de jogar com as 78, mas o módulo 1 é precisamente para vocês perceberem as 22 cartas do arcano maior e não as cartas 78, porque as outras 56 do arcano menor serão tratadas no módulo 2 para quem quiser aprofundar. E, portanto, digamos que a diferença entre o arcano maior e o arcano menor é precisamente a profundidade da mensagem entregue pelo tarot. Na medida em que o arcano maior tem uma profundidade nas mensagens muito grande, muito elevada, é extremamente profundo, podemos perder imenso tempo com uma única carta. Ao passo que o arcano menor é muito mais rápido, muito mais imediato, mas precisa de ser compreendido na medida em que nós pensamos, bem, são 56 cartas, é muito decorar os significados de cada carta. Relativamente aos significados, portanto, muitos de vocês nesta altura poderão já estar assustados e a pensar, bem, mas como é que eu vou decorar, como é que eu vou memorizar 78 significados de cartas?
Então eu vou ensinar-vos algumas dicas, eu prometo que é muito fácil, alguns truquezinhos que permitem perceber imediatamente os significados quando as cartas são jogadas em cima da mesa. E, portanto, não é necessário terem tudo memorizado na cabeça e, portanto, não se sintam desencorajados já a priori, já à partida, porque não há necessidade disso. Há várias técnicas que eu vos vou passar, que eu vos vou ensinar e que vão ajudar a que depois, na prática, seja muito fácil remeterem-se para o significado. Quase instantâneo vem a carta e o significado está logo no fundo da cabeça, porque não é preciso memorizar, é preciso compreender o sistema. É preciso compreender qual é o sistema dele. Estando isto apreendido, não é mesmo difícil e, portanto, não se sintam desencorajados por causa disso, ok? Vamos então, se calhar, ao nosso primeiro assunto, que é o assunto da jornada do louco, que é a nossa primeira carta. A carta do louco é dito que ele obedece a uma jornada, que ele vai numa jornada desde a carta 1 até à carta, que é a carta do mago, até à carta do mundo. O que é que a carta do louco vai representando? É uma carta que representa muitas vezes o espírito, a alma. É uma carta que está associada a viagens, a deslocações, a explorar alguma coisa. E, portanto, diz-se que o louco vai passando pelos 22 arcanos maiores e vai aprendendo uma lição em cada um desses arcanos maiores. A primeira lição no mago, a segunda lição quando encontra a carta da papisa ou da grande sacerdotisa, a terceira lição quando encontra a carta 3, carta da imperatriz, a quarta lição quando encontra a carta do imperador, a quinta lição quando encontra a carta do hierofante, ou o Papa em Marselha, mas hierofante em Rider-Waite, a sexta lição quando encontra a carta dos enamorados, e por aí vai até a carta número 21, que é a carta do mundo. E sendo que no mundo ele completou o círculo, ele tem tudo aquilo que ele precisava de aprender e, portanto, digamos que a carta do louco é o espírito desencarnado que aterra na Terra para encarnar e aprender as lições que nós, seres humanos, estamos a aprender aqui. Portanto, é uma carta que não cabe no princípio do baralho, nem cabe no fim. Ela é um número 0. O 0 é aquilo que ainda não aconteceu. É aquilo que ainda não está colocado no plano material. É a faísca do espírito que está prestes a encarnar. Ele está prestes a descer à Terra e a passar pelas lições representadas por cada uma das cartas do arcano maior. E essa é a jornada do louco. Mas ele não começa na carta número 1 e termina na carta número 21. E ele é cíclico. Ele entra na carta número 1, ele aprende, chega, passa por todas as lâminas, digamos, vamos chamar lâminas porque é o correto. Cada carta é uma lâmina. E, portanto, vamos já chamar aqui as coisas certas. Ele vai passando por cada lâmina do tarô, do arcano maior, e quando chegar à lâmina número 21, ele regressa à lâmina 1 para aprender à luz de uma nova consciência mais ascendida, de um nível de consciência mais à frente, para reaprender novas lições, passando novamente pelas 21 cartas do arcano maior. E é isso que Arthur Waite, portanto, o autor deste baralho que nós estamos aqui a aprender no curso, criado em 1910, defendeu com a jornada do louco. Nós vamos utilizar somente o arcano maior. Porquê? Porque o arcano maior já é assunto tão complexo, portanto, não querendo desencorajar-vos, porque eles vão perceber que é fácil, mas já exige tanto de nós que não faz sentido, não cabe colocar o arcano maior e o arcano menor num único módulo. E, portanto, separar é muito mais fácil, sendo que o arcano maior é a base. É maior porquê? Porque é mais importante, é mais relevante. Quando nós aprendemos o arcano maior, é muito mais fácil passar para o arcano menor e aprofundar juntamente com isso o arcano maior. E essa é a proposta do módulo 2, sendo que no módulo 1 vamos apenas ficar com o arcano maior. Ok? Uma outra questão muito importante também, muito importante, e já quase para fechar esta primeira aula introdutória, é então, Bruno, tens tantos baralhos, qual baralho é que eu vou comprar? Ok? Em primeiro lugar, se vocês tiverem dúvidas, por favor, enviem-me
mensagem privada e eu envio-vos um link de um site fidedigno para comprarem o baralho. Mas eu recomendo aquilo que é mesmo tradicional. E vocês têm, por exemplo, eu gosto bastante deste, que é o Universal Weight Tarot Deck, que é este aqui, que vocês estão a ver a carta do louco à frente. É um baralho mesmo tradicional, porque como eu vos disse, há variações diferentes. Eu não queria que vocês estudassem as variações, eu queria que vocês começassem já a estudar a partir daqui, porque é muito mais fácil. Aliás, este tarot é conhecido mesmo por ter simplificado a vida, porque Marselha era mais complicado. E portanto, este é um bom exemplo. Eu vou deixar aqui a caixinha para vocês conseguirem ver. Outro bom exemplo também é o Radiant Rider-Waite, que é bastante parecido. Mudam as cores, é uma cor mais vibrante do que este, mas é exatamente a mesma coisa. Tem também, por exemplo, o Centennial, Smith-Waite Centennial, que é uma celebração dos 100 anos, é uma edição que celebra os 100 anos do Tarot de Smith-Waite, de Rider-Waite, e é um baralho que eu acho lindíssimo. A qualidade de cartas é fantástica, é de uma dureza inacreditável e realmente é mesmo muito bom. É uma cor um bocadinho mais sépia, vocês conseguem comparar, é mais vintage, mais antiga. Esta é a back, sendo que esta back também é muito gira porque tem as estrelinhas e tal. Acho que é muito engraçada, mas este também é uma boa escolha. E portanto, se tendo alguma dúvida sobre quais baralhos comprar, estes são 3 exemplos que eu vos dou, porque realmente eu gosto bastante e acho que para começarem é fantástico. Mas vocês podem me sempre contactar por e-mail e eu ajudo-vos a encontrar um baralho apropriado para esta aula, porque vocês podiam escolher aqui o tarot do Old Path, se vocês quisessem, por exemplo, ou o Wild Unknown, quem sabe, porque não, mas não é, tem outro tipo de simbologia, outro tipo de carga simbólica, outro tipo de percurso iniciático, e o que eu gostava que vocês efetivamente aprendessem agora, neste curso, era o Rider-Waite, e portanto a minha proposta e o meu convite é no sentido mesmo de vocês terem um baralho igual àquele que eu vos vou mostrar durante o curso, para não haver dúvidas e para as coisas ficarem claras. Digo-vos também que, tendo dúvidas, por favor, vocês vejam, anotem qual é a aula e quais são os minutos a que têm dúvidas na aula, ok? Porque é muito mais fácil. Mas vejam primeiro a aula toda, chegou ao fim da aula, estão com dúvidas, contactem-me, enviem e-mail e eu sano as dúvidas. Porque às vezes acontece ter dúvida naquele momento, mas depois terminei a aula e consegui compreender, então a dúvida dissipou-se. Então o meu conselho é, anotem qual é o número da aula, anotem a que minutos é que aquela dúvida estava ali, o que é que eu estava a dizer e explicar que vocês não tenham compreendido, e contactem-me que eu consigo sanar-vos e tirar-vos a dúvida. Portanto, eu espero mesmo que vocês gostem do curso, porque o curso vai ser extremamente completo. Nós vamos passar, aliás, eu até posso dizer-vos aquilo que realmente vem por aqui. Vamos falar sobre, isto para não me esquecer de nada, está aqui o conteúdo do curso. Vamos falar sobre a mesa de leitura, o ambiente da leitura, a preparação para a consulta, o que é necessário preparar-nos para fazer uma consulta pessoal ou para alguém, como consagrar o baralho, como é que as consultas funcionam a nível de bastidores, para quem não as está a fazer, não vê, né? Mas quem está a dar a consulta, o que é que acontece na consulta, como conectar-se com os guias auxiliares, como cuidar do baralho, a questão do transporte e do armazenamento do baralho é muito importante. Quais são os métodos de baralhar existentes, várias técnicas de baralhar as cartas existentes, se podemos utilizar invertidas ou não, o que é isso de invertidas, é ler as cartas com os significados assim, portanto dobrando o número 78, sendo que não, afinal já não são 78 significados, é o dobro, mas isso é um assunto que falaremos depois e que é muito fácil de se perceber e que lá está, eu dar-vos aí as técnicas necessárias para que não tenham que fazer grande exercício de memorização. Vamos aprender também exercícios diários com as cartas para aprendermos a lidar melhor com elas e a compreendê-las de uma forma melhor. Vamos passar por cada carta do tarot do arcano maior, aqui neste módulo 1, por cada carta aprofundadamente. Vamos falar de todos os significados, dos símbolos que tem lá, o que é que aquilo representa, para que é que aquilo está a apontar.
vamos falar sobre os caminhos do tarot, sobre a carta de nascimento, vamos falar sobre formulação de questões do tarot, vamos introduzir as casas do tarot numa leitura que são fundamentais. Vamos falar sobre tiragens, vários métodos de tiragem, como colocar as cartas, quais são os métodos. Tenho várias minhas que são produto de anos e anos e anos de experiência, algumas da minha autoria e ensinamento pelos meus guias, outras que são tradicionais, por exemplo, a tiragem da Cruz Céltica, que acompanha precisamente o baralho de Rider-Waite, muito conhecida, muito difundida, que há quem diga que é mais antiga que aquilo que é, não é tão antiga assim, é marketing, mas tudo bem, é uma tiragem maravilhosa, e depois trarei algumas que são da minha autoria também. No módulo 2, depois eu farei o vídeo respectivo ao módulo 2, mas este essencialmente é o módulo 1, e eu tenho a certeza plena de que vocês vão conseguir compreender perfeitamente as coisas e vou conseguir assimilar perfeitamente a informação que eu vou trazer para vocês, e eu espero realmente que, entrando neste mundo do tarot, a jornada para vocês seja uma coisa mesmo realmente muito boa, porque é uma ferramenta de adivinhação, mas também é uma ferramenta de adivinhação, de desenvolvimento pessoal e espiritual muito grande. Nós podemos ajudar-nos a nós a fazer as melhores escolhas que nós podemos fazer, mas também conseguimos ajudar os outros que nos procuram. E, portanto, vamos aguardar pela próxima aula. Em princípio sai uma aula por semana, portanto vamos lá e toca a estudar. Qualquer dúvida, por favor, anotem a aula e os minutos. Bênçãos a todos e obrigado.